A Fórmula 1 sempre foi sinônimo de velocidade, tecnologia e precisão extrema, mas por trás do glamour e das vitórias históricas, existem momentos em que o esporte mostrou o seu lado mais perigoso. Acidentes tão violentos que fizeram o mundo todo prender a respiração. De carros destruídos em segundos a pilotos que sobreviveram ao impossível. Alguns desses momentos mudaram a segurança da categoria para sempre. Hoje, você vai conhecer os 5 acidentes mais assustadores da história da Fórmula 1. Episódios que provam que na Fórmula 1 a linha entre a glória e o desastre pode ser menor do que uma curva. Oi, eu sou o Mali, não se esquece de se inscrever no canal para não perder vídeos como esse, ativa o sininho para ser notificado sempre que possível e não se esquece de deixar o like aqui no vídeo. Vambora. 5. Fernando Alonso. Era a abertura da temporada de 2016 na Fórmula 1. O circuito de Albert Park, em Melbourne, sempre trazia aquele clima especial. Uma nova temporada, novas expectativas e pilotos tentando mostrar força logo na primeira corrida do ano. Fernando Alonso, bicampeão mundial, pilotava pela McLaren. Naquele momento, Alonso tentava se recuperar em uma fase difícil da carreira. A McLaren já não era a equipe dominante dos anos anteriores, mas ele ainda era um dos pilotos mais respeitados do grid. Na volta 17, porém, o que parecia ser apenas mais uma disputa de posição se transformaria em um dos acidentes mais assustadores da era moderna. Na reta principal, Alonso vinha logo atrás de Esteban Gutierrez. Os dois se aproximavam da curva a mais de 300 km por hora. Alonso aproveitou o vácuo para tentar ultrapassar, mas no momento da frenagem, ele calculou mal a distância. A roda dianteira da McLaren tocou a roda traseira do carro de Gutierrez. Instantaneamente, o carro de Alonso perdeu o contato com o chão e a McLaren foi lançada para o ar. Primeiro, o carro subiu violentamente. Depois, girou várias vezes, raspou no asfalto, bateu no guarda-reio, atravessou a brita e se despedaçou. As imagens mostravam fibra de carbono voando, rodas se soltando, destroços espalhados pela pista. Por alguns segundos, o carro parecia completamente destruído. Foi o tipo de acidente que fez o silêncio tomar conta do circuito. Nas arquibancadas, o público parou. Nos boxes, mecânicos e engenheiros congelaram, porque naquele instante, ninguém sabia se Alonso estava consciente. O impacto foi tão violento que a célula de sobrevivência do carro ficou quase irreconhecível. Então, de forma quase que surreal, Fernando Alonso saiu sozinho de dentro do carro, cambaleando, mas consciente, sem ajuda médica imediata, mas andando. As imagens chocaram o paddock inteiro, porque segundos antes o mundo viu um carro destruído, e segundos depois o piloto estava de pé. Aquilo parecia impossível. Apesar de ter escapado sem lesões graves, Alonso sofreu fraturas em costelas, um pequeno pneumotórax e fortes dores musculares. Ele foi levado ao hospital e, por precaução, ele acabou ficando de fora da próxima corrida, que seria no Bahrein. 4. Martin Donnelly. O acidente aconteceu durante os treinos para o Grande Prêmio da Espanha de 1990 em Jerez. Naquele momento, Martin Donnelly era um jovem piloto da Lotus. A equipe já não vivia os tempos de glória de décadas anteriores, mas Donnelly era visto como um talento promissor que ainda tentava se afirmar na Fórmula 1. Para ele, aquele fim de semana era mais uma chance de mostrar que merecia continuar no grid. Durante uma volta rápida em uma das partes mais rápidas do circuito, a suspensão do carro falhou repentinamente, e sem qualquer chance de reação, o carro saiu descontrolado em altíssima velocidade. O impacto foi tão violento que o carro se partiu quase ao meio, partes da estrutura foram arrancadas e Donnelly foi lançado parcialmente para fora do cockpit. A violência da batida deixou o piloto exposto no meio da pista junto aos destroços. Quando a poeira baixou, Donnelly ficou imóvel no meio do asfalto. A imagem do piloto deitado ao lado do que restava do carro chocou o paddock inteiro. Por alguns segundos, muitos acreditavam que ele não havia sobrevivido. Até para os padrões de uma era perigosa da Fórmula 1, aquela cena parecia brutal demais. Donnelly sofreu lesões gravíssimas, dentre elas fraturas múltiplas, danos nas pernas e trauma físico severo. Ele sobreviveu, mas nunca mais voltou a competir na Fórmula 1. Na prática, aquele acidente encerrou sua carreira na Fórmula 1 no momento da batida. O acidente de Martin Donnelly se tornou um dos exemplos mais marcantes de quão frágil eram os carros daquela época. E para muitos que estavam ali, naquele dia, aquela imagem continua sendo uma das mais perturbadoras da história da Fórmula 1. 3. Niki Lauda.
Grande Prêmio da Alemanha de 1976. Naquele momento, Niki Lauda era o atual campeão mundial e liderava o campeonato com grande vantagem. Pilotando pela Ferrari, Lauda vivia o melhor momento de sua carreira e era considerado o piloto mais consistente do grid. Porém, naquele fim de semana, ele já havia alertado sobre os perigos do circuito de Nürburgring, conhecido por suas curvas rápidas e falta de segurança. Mesmo assim, a corrida foi mantida. Na segunda volta, em uma das partes mais velozes da pista, Lauda perdeu o controle do carro. A Ferrari bateu no guarda-reio, voltou para a pista e imediatamente foi tomada pelo fogo. O carro ficou em chama por vários segundos, enquanto outros pilotos tentavam desviar. Lauda ficou preso dentro do cockpit no meio do incêndio. Foram outros pilotos que pararam para ajudá-lo a sair das chamas. Durante o incêndio, Lauda sofreu queimaduras graves no rosto, dano nas mãos e inalou fumaça tóxica que atingiu seus pulmões. Durante o resgate, ele chegou a receber a extrema-unção no hospital, porque muitos acreditavam que ele não sobreviveria. Mas o mais impressionante veio depois. Apenas 42 dias após o acidente, Lauda voltou no carro no Grande Prêmio da Itália. Ainda com feridas visíveis no rosto e bandagens no capacete, ele voltou a correr. Foi um dos retornos mais impressionantes da história do esporte. O acidente de Lauda ajudou a mudar para sempre a discussão sobre segurança na Fórmula 1 e transformou o Niki Lauda muito mais do que um campeão. Naquele dia, ele virou símbolo de resistência dentro do automobilismo. Romain Grosjean. Grande Prêmio do Bahrein de 2020. Naquele momento, Romain Grosjean vivia suas últimas corridas na Fórmula 1, pilotando pela escuderia Haas F1 Team. Depois de anos na categoria, ele já sabia que deixaria o grid no fim da temporada. O que ele não imaginava é que uma das suas últimas corridas se transformaria em um dos acidentes mais absurdos da era moderna. Logo na primeira volta, Grosjean tentou disputar uma posição no meio do pelotão. Ao mudar de direção, tocou em outro carro e perdeu o controle. A mais de 220 km por hora, o seu carro foi em direção à barreira de proteção. O impacto foi tão violento que o carro atravessou a barreira, partiu-se ao meio e explodiu instantaneamente em chamas. E em poucos segundos, a pista foi tomada pelo fogo. As imagens eram difíceis de acreditar. O carro desapareceu dentro de uma enorme bola de fogo. Durante 28 segundos, ninguém sabia se Grosjean estava vivo. Nos boxes, nas arquibancadas e pela televisão, o silêncio tomou conta da Fórmula 1, porque por alguns instantes parecia impossível alguém sair dali. E então, de forma quase que inacreditável, Grosjean apareceu no meio das chamas. Mesmo com queimaduras nas mãos e nos pés, ele conseguiu sobreviver a um acidente que parecia fatal. O acidente se tornou um dos maiores exemplos da necessidade da utilização do halo. A estrutura de proteção desviou a barreira da cabeça do piloto e foi decisiva para salvar sua vida. Naquele dia, uma peça que foi muito criticada passou a ser vista como extremamente necessária e decisiva na Fórmula 1 moderna. Ayrton Senna. Grande Prêmio de San Marino, de 1994. Naquele momento, Ayrton Senna começava sua primeira temporada pela Williams. Depois de conquistar 3 títulos mundiais, ele chegava com um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Mas aquele fim de semana já carregava um clima pesado. No dia anterior, o piloto austríaco Roland Ratzenberger havia perdido a vida nos treinos. Mesmo assim, a corrida foi realizada. Na 7ª volta da corrida, na rápida curva Tamburello, o carro de Senna saiu repentinamente em linha reta. Sem conseguir reduzir a velocidade, ele bateu no muro de concreto a mais de 200 km por hora. O impacto foi violento, e para quem assistia, ficou claro que aquilo não se tratava de um acidente comum. Senna não era apenas um piloto. Naquele momento ele era tricampeão mundial, referência dentro do esporte e um dos rostos mais importantes da Fórmula 1 no mundo. Ver um nome daquele tamanho em um acidente tão grave fez o paddock inteiro entrar em choque. O silêncio que tomou conta de Imola naquele dia é lembrado até hoje. Poucas horas depois, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Ayrton Senna não havia sobrevivido ao acidente. Foi a primeira morte em um fim de semana de corrida da Fórmula 1 em muitos anos.
A perda de um dos maiores pilotos da história abalou o esporte inteiro, e a morte de Senna mudou a Fórmula 1 para sempre. Depois daquele dia, a categoria acelerou mudanças profundas em segurança dos carros, desenhos dos circuitos e proteção dos pilotos. Muitos dos sistemas de segurança utilizados nos dias de hoje foram criados justamente por conta desse fim de semana. Mais do que um acidente, Imola 1994 se tornou um ponto de ruptura, porque naquele dia a Fórmula 1 entendeu que velocidade sem segurança já não poderia fazer parte do futuro do esporte. A Fórmula 1 sempre será lembrada pela velocidade, pelos recordes, pelas vitórias e pelos pilotos que desafiaram os próprios limites. Mas por trás de cada grande corrida, também existem momentos que lembraram ao mundo o quão perigoso esse esporte realmente pode ser. Cada um desses acidentes deixaram marcas. Em alguns casos, deixaram cicatrizes nos próprios pilotos, e em outros, mudanças que transformaram a própria categoria. Porque muitas das regras da segurança que existem hoje foram escritas depois de momentos como esse. E talvez esse seja o lado mais impressionante da Fórmula 1. Um esporte que nasceu do risco, mas que aprendeu com a dor para continuar evoluindo. Porque na Fórmula 1, às vezes os momentos que mais marcaram a história não foram vitórias, mas sim dias em que seus pilotos simplesmente sobreviveram.